Muito bem. Então, vamos seguir em frente aqui. Eu vou anunciar agora processos que estão sendo adiados por uma sessão. O primeiro deles é o processo, é o número 19 da pauta, é o 0600-582-75 de 2020, origem de Novo Horizonte, relator eminente juiz Marcelo Vieira de Campos. É um recurso eleitoral. Como recorrente, nós temos aqui o PL, o Partido Liberal, órgão do município de Novo Horizonte. Então, está adiado por uma sessão. Também está adiado por uma sessão o número 20. O número 20 é o processo 0600-583-60 de 2020, também de Novo Horizonte, também relator eminente juiz Marcelo Vieira de Campos. É um recurso eleitoral que também tem como recorrente o PL, o órgão municipal do Partido Liberal de Novo Horizonte. E está sendo retirado de pauta também o número 27. O número 27 é o processo 0606-663-54 de 2018, origem aqui da capital, relator eminente juiz Afonso Celso da Silva, uma prestação de contas, diz respeito à eleição de 2018, interessada Ana Lúcia Lipaus Perugini, também está retirado de pauta por uma sessão. Muito bem, então, vou anunciar agora quais os processos que alcançaram votação unânime. Todos sabem da praxe no nosso plenário, né, na nossa corte, de compartilhamento de votos, de prévio compartilhamento de votos, e é possível verificar quais que atingiram votação unânime. E temos como votação unânime os números 3, 4, 5, 8, eu vou anunciar, não deixando de lembrar aqui, vou anunciar pelo número da pauta e não pelo número do processo. E depois as respectivas tiras serão disponibilizadas no site do nosso tribunal. Então, são os processos da pauta: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30. Muito bem. Nós temos também processos que estão retornando com divergência ou parcial divergência, mas há um advogado que solicitou preferência na sustentação oral, é a primeira sustentação oral e por conta de posterior sustentação oral no Tribunal de Justiça. Então, vamos ao número 7 da pauta. Vamos fazer essa sustentação oral. Muito bem. É o processo 0600-234-78 de 2020, origem é Guaíra, relator eminente desembargador Nelton dos Santos. É um recurso eleitoral que tem como recorrentes José Eduardo Coscrato Leles e também Renato César Moreira e Marcelo Luiz Júnior. No polo passivo temos Ana Beatriz Coscrato Junqueira. Eu queria fazer aqui, antes de cumprimentar os eminentes advogados, pedir encarecidamente, hoje nós temos um grande número de sustentações orais, até para que não haja uma demora muito grande para aqueles que estão inscritos, né, depois, que, por favor, que evitem a leitura de razões de recurso, porque essas razões de recurso já estão nos autos, já são de conhecimento dos eminentes julgadores, e, lógico, nada impede a leitura de algum apontamento, de alguma questão mais importante, não é isso, não quero aqui prejudicar o direito de defesa ou contraditório de forma nenhuma. Mas eu peço encarecidamente celeridade dentro do possível e que se pontue aquilo que é mais importante, que é o momento da sustentação oral, e, por favor, evitem leitura das razões de recurso ou de resumo das razões de recurso. O momento é de sustentar oralmente os pontos mais importantes. Doutor Alexandre Bissoli, doutor Matheus Cardoso Borges, doutor Jailton Rodrigues.
nossos cumprimentos, é um prazer tê-los conosco. Então, pela ordem das sustentações, está com a palavra o doutor Alexandre Bissoli, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, desembargador Nelton dos Santos, em nome do qual cumprimento os demais julgadores do dia de hoje, dessa sessão, ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Sérgio, servidores desse tribunal que sempre nos permitem essa forma virtual de trabalho com tanta qualidade e eficiência. Excelências, estamos aqui a discutir, e, desculpa, peço vênia para comentar os colegas advogados que aqui também estão e a todos que nos assistem. Excelências, estamos aqui a discutir uma particularidade de julgamento em relação a um suposto abuso do meio de comunicação, que teria ocorrido no município de Guaíra. Município de Guaíra, em que o prefeito José Eduardo Leles, que defendo nesse momento, concorria à reeleição. E faço duas ressalvas aqui, excelências, em relação à particularidade, que uma é o parentesco da autora da ação, que é prima do candidato, e as suas questões de familiaridade que já estão por trás disso, e todas as particularidades do caso que trazem aqui um breve relato. Primeiro é falar dessa celeridade em que nós tivemos o julgamento do caso do suposto abuso de meio de comunicação, onde em menos de um mês nós tivemos a propositura da ação, audiência marcada, deferimento de liminar, audiência marcada, prazo de alegações finais, sentença e julgamento de embargo de declaração. Tudo isso para coincidir que o resultado final se desse 3 dias antes da data da eleição, que foi prorrogada no ano passado. Soma-se a isso os diversos fatos e tentativas de se trazer aos autos matérias estranhas ao que estamos discutindo aqui hoje, que é o suposto abuso do meio de comunicação, em se noticiar fake news, em atacar esse advogado que vos fala de forma pessoal dentro de um processo em que apenas defende um cliente, em trazer operações de GAECO que envolvem o vice-prefeito e secretários da municipalidade como se parte fizesse desse caso. E faço esse contexto para entendermos que o que estamos discutindo aqui e o que tem nos autos é apenas, então, somente um suposto abuso dos meios de comunicação. E o primeiro ponto que trago é uma preliminar alegando a não possibilidade de consideração dos exemplares juntados como provas para o julgamento desse caso, entendendo que a medida que se impõe deveria ser a descida dos autos ao juízo de piso para proferir novas sentenças sem essas provas. E digo isso com base no quê? No artigo 22 da 64 de 90, que rege a ação de investigação judicial eleitoral, e também com base no artigo 434 do novo Código de Processo Civil, e com vasta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, sendo conhecidas e sabidas as provas no momento da propositura da petição inicial, se não realizadas, preclui-se o direito de trazê-las. Então, nós não estamos falando aqui de exemplares novos de jornais que tenham saído após a propositura da ação, mas sim de todos aqueles exemplares utilizados que já eram conhecidos, estavam em posse da parte autora e que sequer foram juntados nos autos. Vejam, vossas excelências, que quando o juiz defere a medida liminar, ele defere a liminar e notifica a parte autora, que ele deferia a liminar na confiança do quanto relatado, mas pedia que fosse juntada aos autos a prova do alegado, sob pena de não ter prova nos autos. E aí eu trago um segundo momento de questionamento ainda prévio nesse processo. Vejam, vossas excelências, que parece que estamos fazendo confusão de algum tipo de ilícito ou irregularidade ocorrido aqui. Vossas excelências, como muito bem conhecem a legislação, uma coisa é falar da necessidade de espaço igualitário em concessões públicas, TV e rádio. A outra é falar em espaço igualitário em veículos de comunicação privados, jornais, impressos, revistas e tabloides. E no presente caso, logo de cara, o juiz, sem que constasse dos autos os exemplares que eram alegados os abusos, defere uma liminar, obrigando o jornal a conceder espaço igualitário a todos os candidatos no veículo de comunicação privado da localidade. Então, ainda que superássemos essas primeiras questões, que penso eu serem intransponíveis, vamos discutir o mérito e, melhor razão, não assistiria a parte autora. Digo isso porque vossas excelências, ao se depararem com jornais tardiamente trazidos aos autos, poderão reparar que todas as frases alegadas ou citadas pela parte autora e pouquíssimas trazidas pelo juiz de primeira instância, que sequer usa alguma matéria específica para condenação,
estão no editorial, ou seja, aquela parte do jornal voltada para que o veículo de comunicação privado possa dar sua opinião. E ficam todas exatamente na página 2, aquela página menos prestigiada do ponto de vista comercial ou acessível, qualquer coisa nesse sentido. As duas únicas matérias jornalísticas que constam e são questionadas, excelências, são, primeira delas, matéria em que diz que o prefeito, que concorria à reeleição, estava no exercício de seu cargo, havia contraído Covid e estava internado em tratamento. Excelências, em tempos de pandemia, o prefeito à reeleição internado por Covid é conhecido o caso mais polêmico do país, talvez nessas eleições, que foi o prefeito Maguito, pai do meu amigo Daniel Vilela, que faleceu antes mesmo de assumir em Goiânia. Então, o prefeito à reeleição se tornar matéria por estar internado com Covid não me parece por nada demasiado ou abusivo no sentido de favorecer alguém. O segundo ponto é que a mãe do prefeito, ato contínuo, mobilizou a cidade e conseguiu uma arrecadação em torno de R$1 milhão como representante do Fundo Social de Solidariedade, para que fosse doado à Santa Casa para tratar pacientes de Covid. Outro ato que me parece que é de solidariedade e vinculado ao empresariado e às pessoas locais que assim quiseram ajudar e que não tem problema nenhum em ter se tornado uma manchete ou um jornal. E vejam, Vossas Excelências, que quando a gente fala em matéria de jornal, diferente de outros casos que citei com quem tive a oportunidade de despachar e trago um recurso como paradigma, como, por exemplo, o caso de Tupéva, recentemente relatado pelo próprio relator desse caso, desembargador Nelton dos Santos, existiam diversos trechos dizendo manchete tal dizia isso, manchete tal dizia aquilo. Neste caso, não existe manchetes dizendo nada. Não existe sequer matérias jornalísticas para além dessas duas que eu disse, citando nada. O que existe é alguma configuração na linha editorial de entendimento da boa condução da administração pelo prefeito à reeleição ou não. E mesmo na tentativa de se buscar um cálculo mais objetivo, que seria o aritmético, que o juiz de primeira instância tenta para justificar a quantidade demasiada de exemplares, ele chega à conclusão de que foram feitos 3.000 exemplares, que naquele momento da eleição, dados os dados do tribunal no momento da eleição pelo cadastro biométrico, tinha 30.000 eleitores, ou seja, 10% do eleitorado. Sendo que em casos paradigmas, como a gente citou aqui no recurso do Guarujá, por exemplo, que alguns de Vossas Excelências participaram, lá se configurava mais de 20% e não foi reconhecido como quantidade abusiva. Quantidade abusiva, no caso que eu disse agora de Tupéva, foi reconhecido com mais de 40% de exemplares em relação ao eleitorado da localidade. E no presente caso, nós estamos falando de algo inferior a 10% do eleitorado, numa análise objetiva, e aí cito o juiz Marcelo, que tive a oportunidade de despachar, que nesse caso de Tupéva faz uma análise muito interessante, que se trouxermos para esse caso também se sustenta, mas de forma inversa. Naquele caso, vários julgadores declaram voto convergente para puxar as conexões em relação ao abuso. E nesse eu peço justamente que a gente faça o contrário. Nesse caso, o prefeito foi reeleito com 60%. Em números concretos, com 11.354 votos. O segundo colocado obteve 3.935 votos. Foram mais de 7.000 votos de diferença. 60% dos votos da localidade, no município onde, às vésperas da eleição, a parte autora propagava nas redes sociais para não votar na reeleição do senhor José Eduardo, porque o juiz havia cassado seu registro de candidatura e votar nele seria jogar o voto fora. Então, nesse sentido, se teve algo que corroborou, foi algo em desfavor do candidato à reeleição, com uma sentença de cassação do seu registro, e ainda assim, por 60% dos votos, com mais de 7.500 votos de diferença, conseguiu se reeleger. Numa localidade onde se alega, na sentença de piso, que 3.000 jornais foram suficientes para causar alguma desproporção. E, junto a isso, argumentos trazidos do TSE e dessa própria Corte Paulista, no sentido de que as matérias alegadas, por serem editorial, estavam na contracapa do jornal. Então, não há nem o que se alegar que todos os exemplares foram vistos, porque não eram nem matérias que ficavam com o jornal dobrado com a capa para cima, em algum lugar para quem passasse, algum transeunte pudesse ali verificar alguma matéria vantajosa. Só aqueles que efetivamente tivessem interesse de pegar o exemplar, abrir e olhar a contracapa no editorial poderiam identificar algo no sentido de avaliação favorável da candidatura. Fazendo mais uma ressalva para finalizar. Nada em nenhuma matéria,
ou editorial se falava mal de qualquer adversário, mas se relatavam apenas fatos em relação à administração. É nesse sentido, e somando o fato de que o juiz reconhece a falta de contribuição dos investigados, e nesse sentido não os condena à inelegibilidade, se pede o provimento do recurso. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral, e com a palavra o doutor Matheus Cardoso Borges, que falará por Marcelo Luiz Júnior. O doutor Alexandre falou por José Eduardo e Renato, e o doutor Matheus vai falar por Marcelo Luiz Júnior. Está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o relator, os doutores desembargadores, juízes, julgadores, o procurador eleitoral, os servidores e também os demais colegas advogados. Uma boa tarde a todos. Excelência, antes de entrar no mérito da questão, tecerei breves comentários brevíssimo comentário acerca de uma preliminar que houve durante a instrução probatória. O juízo de piso, ele designou uma audiência para fins de interrogatórios das partes. Contudo, durante essa audiência, se transformou no verdadeiro depoimento pessoal, onde que não houve as advertências de praxe às partes, ferindo, assim, sobretudo pelo magistrado, que deveria ter informado a possibilidade sobre a pena de confesso, ferindo o princípio da boa-fé e da cooperação entre as partes no processo. Razão pela qual, excelência, a jurisprudência desse tribunal não admitiu, em outros casos, conforme se encontra na peça recursal, a possibilidade de designação de audiência para fins de produção de depoimento pessoal das partes, sobretudo pelo rito estabelecido pela AIGE, não comportar esse tipo de dilação probatória, e o prejuízo ser muito grande àqueles que a suportam. Desta feita, requer nulidade da audiência realizada, o seu desentranhamento dos autos e sua conseguinte lógica de anulação de todos os atos posteriores. Vencida essa etapa, excelência, muito breve, no mérito é importante salientar que não ficou demonstrado nos autos a existência de conluio, facilitação ou auxílio de qualquer natureza ao jornal e tampouco seu desvio de finalidade para fins de atender interesse dos recorrentes José Eduardo e Renato. A atuação jornalística do recorrente Marcelo é similar àquela realizada em cidades do porte dessa nossa Guaíra, São Paulo, onde as mídias locais têm como ponto forte de atuação a vida política local e seus atores, replicar notícias de grande meio de comunicação, como G1, UOL, etc., e uma parte voltada ao entretenimento. Inclusive, as tiragens impressas do jornal mantiveram um padrão, não havendo informações nos autos que apontam para a existência de aumentos de tiragem para fins de funcionar como panfleto eleitoral. Agora, por outro lado, o recorrente tem o seu direito de manifestar suas preferências e opiniões em sede editorial, o que foi, de fato, relativamente realizado, opinando que seria o melhor caminho político para a cidade segundo seu entendimento, contudo, sem nunca perder de norte a atuação ética e legal de um jornalista. Nessa toada, pelo já exposto nos autos e após esta pequena ratificação, a parte recorrente requer que seja reconhecida a preliminar apontada e, em caso desse não ser o entendimento desse egrégio Tribunal Eleitoral, requer o provimento do recurso eleitoral pelos fundamentos já esposados, modificando a sentença de primeiro grau para fins de julgar improcedente o pleito em desfavor do recorrente Marcelo. Agradeço, excelência, pelo espaço. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e agradeço a sua colaboração com a celeridade do julgamento. Doutor Jailton Rodrigues está com a palavra pelo prazo regimental e falará por Ana Beatriz Coscrato Junqueira. Boa tarde, senhor doutor presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a vossa excelência. Aproveito a oportunidade ainda para cumprimentar o eminente relator doutor Nilton dos Santos, a procuradora-geral federal, e na pessoa do desembargador Paulo Galícia, cumprimento os demais eminentes julgadores. Cumprimento ainda, em nome de Ricardo, os demais servidores deste egrégio tribunal. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar, em nome da doutora Marlene Figueiredo Nac, digníssima presidente da Ordem dos Advogados da Comarca de Guaíra, cumprimentar os demais colegas e os internautas que nos assistem. Excelência, de início, eu já deixo claro que eu não tenho a oratória do doutor Bisoli, mas farei o possível aqui para fazer entender.
Confesso que havia preparado uma explanação ampla aqui que poderia deixar o feito um pouco maçante, mas tratarei de ser bem sucinto. Trata de recurso interposto pelos recorrentes em favor da AIGE, proposta pela recorrida Ana Beatriz, que julgou procedente a ação reconhecendo os crimes eleitorais praticados e comprovados devido ao uso ilegal de jornal impresso, de então propriedade do recorrente Marcelo, com manifesta intenção de promover a campanha eleitoral dos recorrentes José Eduardo e Renato Moreira, e, por outro lado, escrachar os seus adversários. Com devido respeito ao doutor Alexandre e ao doutor Matheus, ao que parece, não estamos aqui tratando do mesmo processo, Excelência. Considerando que a sentença prolatada pelo digníssimo doutor juiz apresentou fundamentos muito concretos de todos os fatos trazidos na inicial. Sem razão, doutor Alexandre, veja que os endereços eletrônicos das matérias foram, sim, juntadas na inicial, e, sim, os jornais físicos foram oportunizados pela inicial para ser depositado nos autos, o que não foi determinado pelo juiz, que isso deveria ser feito de forma digital, o que foi feito. A ação deve ser mantida, Excelência, a sentença, nos próprios argumentos que o doutor Alexandre traz. Me reporta as folhas 11 e 12 de um julgado que ele trouxe do TSE, o ID 328-170-51. Lá ele traz um julgado que é bem ao encontro do que a gente espera aqui. Abro aspas, peço a vênia para ler. Apenas se está diante de uma conduta vedada quando a crítica ou matéria jornalística vem a desencabar para propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa eleitoral. Hipótese a ser avaliada em caso concreto. Tendo em vista a relevância constitucional da matéria para que possa chegar a uma cassação do diploma daqueles que foram eleitos para o voto popular, sob o fundamento do uso indevido dos meios de comunicação social, é indispensável a plena demonstração da conduta desses órgãos, de modo a não permitir dúvidas sobre a gravidade dos excessos cometidos no exercício da liberdade de imprensa. Para que haja condenação no âmbito da AIGE, é essencial que a análise o número das propagandas vinculadas, o período de vinculação e o teor delas e outras circunstâncias relevantes que comprovam o uso indevido do meio de comunicação. Pronto. Convido a todos a verem os jornais juntados na inicial. Não é uma matéria, não são duas matérias, não são 10 matérias. São os exemplares completos. Todo jornal é matéria eleitoral favorável aos recorrentes. Não tem isso que o doutor Alexandre disse. Não é uma matéria, não são duas, é o jornal todo. Então não tem só a linha tutorial. Está totalmente equivocado com o devido respeito. É preciso esclarecer, Excelência, que o senhor Marcelo, em audiência, disse que era um mero pai de família, que não tinha lá sua saúde financeira ótima, inclusive saiu de um jornal com mais de 40 anos da cidade, que tem na cidade, falando que havia deficiência financeira desse jornal, que precisou ser dispensado. Aí, do dia para a noite, ele abre um jornal, cria um jornal, com custo que ele mesmo disse em audiência, R$14 mil mês. Da onde ele tirou esse dinheiro? O senhor Marcelo sequer tinha dinheiro para pagar a prestação de um terreno no valor de R$800, que ele comprou, sofreu uma ação, isso está no processo, trouxemos isso. Então, isso não é mera especulação, são fatos que ligam o caso dos autos à configuração do delito, ora condenado. O senhor Marcelo e os demais recorrentes disseram que não eram próximos. Pasmem, o senhor José Eduardo foi fiador de um automóvel comprado pelo senhor Marcelo, e não há, então, a proximidade nessas pessoas. Quem aqui financia carro para terceiros, se não tiver um elo ali de confiabilidade, de aproximação? Aproveito ainda a oportunidade para acrescentar, Excelência, que não se trata de mera manifestação que o jornal tem. Não estamos aqui diante de uma intenção de podar a livre manifestação da imprensa. Tem toda a livre manifestação. Só que a mesma lei que garante essa livre
liberdade, ela diz que o excesso será punido, o desvio da finalidade será punido. O senhor Marcelo, próximo às eleições, trouxe novamente uma matéria de 4, 5 anos atrás, aonde ele é claro ao dizer que a senhora Ana Beatriz, concorrente do Zé Eduardo, estava mansa e pacífica quanto aos fatos de um problema crônico na cidade, que era o transporte de universitário. Em audiência, foi perguntado para ele, o senhor sabia que a senhora Ana Beatriz foi a primeira a representar contra a empresa e contra o prefeito na época? Ele respondeu que sim. Perguntei por que ele não trouxe essa informação no seu jornal. Ele disse que não era relevante, não era tutorial do jornal. O jornal tem sim um tutorial. Fazer campanha, pessoal José Eduardo. Fazer campanha. Isso é claro, é claro. Não vou mais me estender, Excelência, porque eu acredito que a matéria está bem expressa, os memoriais trazidos nas contrarrazões está bem delineado. Destaca um ponto só, o slogan da campanha dos recorrentes do Zé Eduardo foi criado pelo senhor Marcelo. O senhor Marcelo usava esse slogan, conforme restou demonstrado nos autos, que esse slogan foi criado pelo senhor Marcelo. Depois, o senhor Zé Eduardo passou a usar isso. Então, como que o senhor Alexandre fala que não houve prejuízo, que não se trata de matéria com propaganda eleitoral, Excelência? 100% do jornal é totalmente destinado a isso. Os recorrentes em si trouxeram, logo depois da sentença, um estardalhaço, de um modo que parecia que a sentença do juiz era uma folha de papel qualquer, mostrando total desrespeito. O doutor Alexandre ataca a celeridade do juiz, mas desconhece a competência que o senhor Anderson tem, sempre firme, sempre bem pautado, sempre bem fundamentado. Tanto é que ele não questiona os fundamentos trazidos na sentença, sem a celeridade. Talvez está acostumado a ficar protelando, porque logo depois da sentença, ele já foi para a internet com aquele estandalhaço todo para falar que a sentença era frágil, era lânguida, e sequer apresentou os embargos, deixou para apresentar embargos na última hora, deixou para apresentar o recurso na última hora, tudo isso para ganhar tempo, Excelência. E hoje vir aqui criticar a postura do magistrado nesse aspecto, me desculpe, é faltar com respeito com a justiça, não só mesmo com o magistrado. Ele disse sobre a proximidade, o grau de parentesco da senhora Ana Beatriz, a autora da ação, com o recorrente, só que ele esqueceu de se dizer também, já finalizo, que o promotor de justiça é primo do recorrente e não teve dúvida em reconhecer o crime praticado pelos recorrentes. Então, espero o desprovimento do recurso, Excelência. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e com a palavra o eminente procurador regional eleitoral. Senhor presidente, eminente relator, desembargador Nelton dos Santos, eminentes membros, senhores servidores, senhores advogados sustentaram a tribuna, todos que nos assistem. Senhor presidente, senhor relator, eu vou na mesma pegada do doutor Jailton. Entendo, como está lançado no parecer do Ministério Público, que há, sim, conteúdo de matéria eleitoral, abuso do uso dos meios de comunicação social, por quem que pese a tiragem não ser grande, não se está numa cidade grande, então tem que se considerar a gravidade do fato, você tem que considerar as circunstâncias, naturalmente. Então, se há a matéria eleitoral, estamos numa cidade pequena, isso pode sim ter relevância. Então, reside aí a gravidade. Isso pode sim impactar o resultado das eleições, embora hoje, na jurisprudência e mesmo na legislação, não é isso que se exige, mas a gravidade. Mas, enfim, é um fator a ser ponderado. Se se considerar que o doutor Alexandre disse que apenas estava no editorial, o doutor Jailton nega, ainda assim eu acho que seria grave, porque o editorial é a alma, a gênese do que pensa o editor. Então nós teríamos ali o editor fazendo a propaganda diretamente para o candidato, o que demonstraria a vinculação clara, inequívoca do noticioso
em favor do candidato. Além disso, isso ficaria mais evidente porque é uma relação pessoal do senhor José Eduardo com o senhor Marcelo, em favor de quem figurou como fiador no contrato. É o que consta no parecer do Ministério Público, estou me enfiando nele. Então, por tais circunstâncias, excelências, o parecer do Ministério Público, que ratifico, é pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Cumprimento o eminente Procurador Regional Eleitoral, agradeço pela celeridade na sua manifestação e com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Dirijo a Vossa Excelência meus cumprimentos e estendo-os aos demais integrantes do tribunal, ao eminente Procurador Regional Eleitoral, Dr. Sérgio Medeiros, aos eminentes advogados que fizeram uso da palavra, doutores Alexandre Bissoli, Matheus Borges e Jailton Rodrigues. Cumprimento ainda os servidores do tribunal, nas pessoas da Patrícia e do Ricardo, e a todos que nos assistem. Presidente, considerando até as razões do pedido de preferência, tentarei abreviar o voto, não apenas porque já foi distribuído aos eminentes pares e será publicado na íntegra, mas também porque ele é relativamente extenso. Assim, num primeiro momento, eu analiso a preliminar de nulidade do processo, vazada no sentido de que a colheita do depoimento pessoal de investigados não faz parte do rito adotado nas ações de investigação judicial eleitoral, disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. A esse respeito, eu trago acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, é o recurso especial eleitoral 62624, no sentido de que a eventual colheita de depoimento pessoal do réu nesse tipo de ação não enseja por si só a nulidade processual, pois é necessária a demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prática do referido ato. Não ignoro que há alegação de prejuízo, mas eu afasto essa alegação nos termos do que consta no voto. Adiante, há uma segunda preliminar, no sentido de que sejam desconsiderados os documentos juntados, entre aspas, intempestivamente, porque a autora não juntou as edições completas das edições do jornal A Hora da Notícia na inicial. Por estranho motivo, ela somente incluiu links para as edições e solicitou prazo para a juntada em cartório das cópias impressas dos jornais, algo que não é sequer possível, tendo em vista a existência do processo judicial eletrônico. Também essa preliminar, por meu voto, eu afasto. Houve a indicação de endereços eletrônicos na petição inicial. O propósito da norma de se juntar as provas com a inicial é o de permitir o exercício do direito de defesa, e isso não foi nem de longe sequer arranhado. Com relação ao mérito, presidente, após fazer considerações de ordem normativa, de conhecimento de todos, e também transcrevendo as notícias dos jornais, as referências alusivas aos vídeos juntados aos autos, eu faço as seguintes considerações. Peço só um instante para localizar o ponto exato do voto. Diante das transcrições a que fiz referência, entendo que fica cristalino que o periódico de distribuição gratuita e periodicidade semanal foi utilizado com nítido viés eleitoral e especificamente para favorecer a candidatura de José Eduardo Coscrato Leles e Renato César Moreira. Não se desconhece o fato de que à imprensa é dada a possibilidade de posicionar-se favoravelmente a determinada candidatura. Contudo, eventuais excessos devem ser coibidos pela Justiça Eleitoral, como no caso presente, em que restou flagrante o tratamento desproporcional que o periódico conferiu a um candidato em detrimento dos demais, resultando grande desequilíbrio na disputa. Ressalte-se também que a técnica de indicar frequentemente o nome do prefeito,
atribuindo os atos da prefeitura diretamente à pessoa de José Eduardo, ainda mais às vésperas do pleito, demonstra o intuito de privilegiar a imagem do candidato perante os munícipes. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. No caso, houve, a meu juízo, o desvirtuamento da liberdade da imprensa, vez que a finalidade do jornal era nitidamente a de fomentar a promoção dos co-representados José Eduardo e Renato, o que violou a isonomia entre os candidatos. Já é do conhecimento de todos o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a liberdade de imprensa, embora reconhecida como um dos pilares da democracia, não pode contra esta se voltar por não ser direito absoluto. Recurso Especial Eleitoral 93.389, relatora ministra Luciana Lócio. Ademais, não há a menor dúvida do conhecimento dos representados acerca da divulgação dos jornais, uma vez que eles participaram de diversas entrevistas realizadas por Marcelo Luiz Júnior, e como constou da respeitável sentença, abro aspas, o material era fornecido para as publicações, até mesmo sendo entrevistada a genitora de José Eduardo. Com o máximo respeito, é óbvio o conhecimento dos co-representados, porque estamos em uma cidade de reduzido tamanho, em ano eleitoral, diante de um semanário com tiragem declarada de 3.000 exemplares, criado por pessoa próxima do candidato José Eduardo e que tem em suas páginas conotação político-eleitoral. Qualquer ocorrência desta, com absoluta certeza, chega imediatamente ao conhecimento dos interessados, fecho aspas. Avulta, pois, a conclusão de que o representado Marcelo abandonou a ética jornalística, colocando-se a serviço de um único e claro propósito, favorecer os correpresentados na eleição municipal de 2020. E estes, por sua vez, não hesitaram em unir-se ao mesmo desiderato, participando deliberada e ativamente da manobra escusa e ofensiva à lisura do pleito. Acrescento que a gravidade da conduta dos representados também fica evidenciada. À luz da norma esculpida no inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, aspas, para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, fecho aspas. Como bem observou o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau em seu parecer, aspas novamente, de tiragem considerável e com expansão ainda em mídias digitais, o semanal jornal possui boa envergadura, atingindo inúmeros eleitores. O próprio requerido Marcelo, em sua defesa, garantiu ter conseguido levar ao conhecimento de mais de 12.000 pessoas matéria veiculada sobre o tratamento de saúde do requerido José Eduardo. Pois bem, não há dúvidas de que o mencionado jornal possui importância e forte valor de influência frente ao eleitorado guairense. Fecho aspas. Apesar de os recorrentes afirmarem que não há na sentença qualquer tipo de análise da gravidade e que há somente a sua presunção a partir de uma conta superficial sobre uma suposta excessiva tiragem que chega num resultado potencialmente grave, a sentença faz sim uma análise detalhada acerca da comprovação da gravidade, conforme se percebe no ID 3281-14751. Peço vênia para não proceder à leitura. Nesse ponto, diga-se que também não socorre os recorrentes a alegação de que, em caso paradigma, esse tribunal entendeu que a distribuição de 50.000 exemplares em uma população de 224.000 eleitores no município do Guarujá, no litoral de São Paulo, não configura abuso. Com efeito, o precedente citado pelos recorrentes não se amolda ao caso em apreço, pois o critério adotado por ocasião daquele recurso eleitoral não foi apenas o volume da tiragem, mas também a ausência de informação precisa acerca da real abrangência da publicidade e da quantidade de exemplares efetivamente distribuídos. Mostra-se presente no caso em exame gravidade apta a caracterizar o uso indevido dos meios de comunicação social. E trago precedente nesse sentido, precisamente o recurso eleitoral 3762, de relatoria do eminente desembargador Fábio Prieto de Souza. Assim, presidente, por meu voto, penso que a sentença de primeiro grau deva ser mantida
e por isso estou negando provimento aos recursos. Este é o voto, presidente. Muito bem. Esse é o voto do eminente relator. Algum destaque, alguma divergência? Então, esse é o resultado por votação unânime. Foi negado o provimento aos recursos. Doutor Alexandre, doutor Jailton e doutor Matheus, mais uma vez nossos cumprimentos. Foi um prazer tê-los conosco. Uma boa tarde. O prazer é meu. Boa tarde a todos. Muito bem. Então, vamos agora ao número 33 da pauta, que é uma divergência. Vamos lá. O número 33 da pauta é o processo, é o recurso eleitoral 1290, 1290-38 de 2011, a procedência Zona Eleitoral de Presidente Prudente, relator desembargador Paulo Galizia. Recorrente Roberta Moreno Cirilo dos Santos. No dia 19 de março próximo passado, após o voto do relator, que